direção. Agradecer o convite também do pastor Jairo para estar compartilhando com vocês um pouco do Evangelho hoje, neste culto. E compartilhar do Evangelho é sempre muito interessante e muito importante, porque a cada porção do Evangelho de Jesus a gente pode trazer muito aprendizado e levar para nós muitas lições para a nossa vida em vários aspectos. Eu queria começar essa palavra fazendo uma pergunta que meio que a resposta é quase que uma certeza, né? Quem nunca sentiu medo na vida, né? A não ser uma criança, mas desde o momento em que você assume uma razão, um entendimento, né? A partir aí do início da infância, todo mundo já passou por uma situação ou um contexto que produziu um estado de medo, né? Esse período que a gente está vivendo agora no mundo, né? E aqui no caso do nosso país ainda muito mais agravada essa situação da Covid-19, ela certamente, sobretudo no início, nos primeiros meses, ela gerou medo no coração de muita gente, né? Porque era algo novo, algo muito agressivo, e a própria ciência ainda, no meio da pandemia, ainda tentando saber como lidar, a própria sociedade, né, os países, tentando encontrar os caminhos dentro da crise, né? Ainda que aqui para nós essa crise ela foi sendo anunciada porque ela começou ainda bem distante, mas mesmo depois de alguns meses nós ainda fomos pegos com muito despreparo. E isso causa insegurança. Insegurança provoca o medo. Mas que sentimento é esse, né? O que é o medo? A filosofia ela vai dizer que o medo é uma emoção, né? Aristóteles, em Ética a Nicômaco, ele vai dizer que, né, a partir dessa ideia de que o sentimento é uma emoção, nós podemos considerar que que o medo ele vem a partir de reações imediatas do ser vivo a uma situação favorável ou desfavorável, né? Assim como a filosofia categoriza o medo como uma das emoções humanas, e Aristóteles relaciona as nossas reações emocionais a situações benéficas ou adversas, logo, a nossa tendência é associar essa emoção a um aspecto ruim, né? A algo negativo, né? Uma fechada que você toma quando está dirigindo, ou um carro à sua frente que freia bruscamente, você tenta segurar o veículo, quando você avista um assalto, ou quando a gente, chegando na nossa comunidade, a gente ouve o som de confrontos entre forças policiais e traficantes, né? Quando nós passamos por momentos em que nós temos que tomar decisões e a gente não se sente seguro, isso também produz medo. Então, a gente sempre tende a associar o medo a algo ruim. Mas, entretanto, há aspectos positivos do medo. Quando a gente deixa a filosofia e passa a ver o medo a partir da perspectiva da ciência, da biologia, né? A gente vai perceber que o medo ele é também uma emoção que é necessária para a vivência humana, né? A doutora Abigail Marshall,
ela é professora da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Ela faz parte de um grupo de pesquisa que analisa as reações que o medo, como o cérebro reage a essa emoção. E ela vai dizer que o medo é parte do processo evolutivo humano, ou seja, de defesa e de sobrevivência. Então, é o medo que, por exemplo, evita você a entrar em situações perigosas, né? O medo também, esses pesquisadores analisando, quando eles provocam situações de perigo, o cérebro imediatamente manda um estímulo hormonal, aumenta a taxa de produção da adrenalina, para aumentar o batimento cardíaco, para que numa situação de perigo, o organismo esteja atento, você esteja atento no que está acontecendo. Então, por exemplo, uma pessoa dentro de uma floresta, onde há animais selvagens, e de repente ela escuta ruídos, imediatamente essa emoção produz reações químicas no nosso corpo que vai nos deixar alertas, né? Então, o medo tem essa ambiguidade, né? Ele é associado a coisas ruins, mas para a nossa sobrevivência, no nosso processo evolutivo, ele também tem os seus aspectos preventivos e de proteção e para a nossa sobrevivência. Mas, independente desse aspecto que nós vemos nessa emoção, o medo ele faz parte da existência humana. As emoções fazem parte da nossa caminhada enquanto seres humanos aqui na Terra. Agora, enquanto cristãos, o que a Bíblia, o que o Evangelho pode nos ensinar para que nós possamos ter condições de lidar com o medo, de lidar com as emoções. E para isso eu queria convidar vocês, todos os irmãos, não só você, meu irmão e minha irmã que está nos assistindo agora ao vivo, mas que também vai assistir depois no vídeo gravado e postado, que a gente possa refletir um pouco sobre um homem que viveu uma grande experiência com Jesus, que teve muitas emoções envolvidas nessa experiência que esse homem viveu com Cristo, enquanto Cristo passou aqui pela Terra. E uma dessas emoções foi justamente o medo. Meu convite é que que nós possamos juntos extrair, com o auxílio do Espírito Santo, aprendizados para que a gente possa saber lidar de maneira correta em momentos de crise. E como dentro desses momentos de crise, como essa crise que a gente está vivendo agora, o que o Evangelho pode trazer para nós lidarmos com essas emoções que são geradas nesse momento de crise. Para isso, eu quero convidar você a abrir aí na sua casa o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu queria que nós pudéssemos estar lendo o versículo 28 até o versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. O Nathaniel já está projetando aí para a gente. Se você não tiver a Bíblia na mão, você também pode estar acompanhando aqui embaixo nesse rodapé aqui do vídeo. Diz assim, Mateus 14, de 28 a 31. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo.
e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nosso Pai, quero te pedir nesta hora que a tua palavra fale aos corações dos ouvintes, de cada telespectador, cada pessoa que está vendo, está assistindo esse culto agora ao vivo e que vai assistir depois no gravado. Que assim como tu falastes comigo, que o Senhor ministre essa palavra em cada coração aqui nesta noite. É a minha oração, gratos e confiando na direção do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos entender o cenário ao qual o texto está inserido, né? Nós temos ali o Mar da Galileia, né? Para vocês terem uma ideia, o Mar da Galileia ele tem as seguintes dimensões: 22 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Na verdade, o Mar da Galileia ele é um grande lago de água doce que recebe as águas do Jordão. Mas por conta da sua dimensão, ou seja, como a gente vê em trechos do rio Amazonas, né? Tamanha magnitude que você não consegue enxergar um rio, você praticamente tende a visualizar um mar, que você tem margem do rio Amazonas que você não vê o outro lado, né? E o que é mais... que o detalhe que mais chama atenção nesse grande mar é a profundidade. O Mar da Galileia, na época de Jesus, ele tinha 45 metros de profundidade. Para vocês terem uma ideia, a Baía de Guanabara ela tem 17 metros de profundidade. Então, vocês vejam que era realmente uma situação preocupante que aqueles discípulos estavam passando, que aqueles homens estavam vivendo. Realmente, eles estavam correndo o risco de morrer. Então, era um momento de aflição, era um momento de crise, era um momento que produzia medo, realmente. E, além disso, além da geografia daquele mar, eles estavam no meio de uma grande tempestade, porque o texto diz que, além de eles estarem no meio do mar, isso sugere que eles estavam, então, no ponto mais profundo. O barco em que ele estava sendo açoitado pelas ondas. O açoite das ondas, você já deve ter visto alguns vídeos na internet, no YouTube, né, daqueles barcos enfrentando aquelas tempestades em alto mar, quando as ondas se chocam contra o casco do navio e jogam o navio de alto a baixo, né? E hoje, uma situação dessa, com toda a tecnologia que foi desenvolvida e que é disponibilizada para embarcações, isso já é uma situação de risco. Você imagine naqueles tempos em que as embarcações eram bem limitadas, né, na questão tecnológica. Então, realmente, era um momento de muito medo, em que as emoções estavam afloradas. E as reações desse personagem específico aqui, Pedro, a sua relação no meio desse momento de crise é que eu quero trazer enquanto aprendizado para nós nessa noite, porque nós estamos vivendo um momento de crise. Fazendo essa analogia dessa tempestade que os discípulos e Pedro, qual é o nosso personagem central, estava vivendo, também é um contexto, né, nessa analogia de crise, de medo e de incertezas, de inseguranças que a gente está vivendo hoje. Mas o Evangelho ele tem o nosso objetivo é chegar no final dessa palavra, para que você termine esse culto sabendo, enquanto cristão, como lidar com as emoções nesse momento de crise. E o primeiro aprendizado que a gente retira
dessa experiência vivida por Pedro é que as crises e adversidades provocam medo, né? O versículo 30, a parte A, diz: mas sentindo o vento forte, teve medo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: é normal sentir medo. A filosofia diz que isso é uma emoção humana, a ciência mostra que é natural sentirmos medo e às vezes até necessário. Então, sentir medo não é necessariamente sinônimo de covardia. Então, sentir medo é normal. Não fique achando que você está com a sua espiritualidade abalada, ou porque você não está vivendo uma santidade, ou porque você deve estar fora da comunhão com Cristo. Nada disso. Nós somos humanos, suscetíveis a emoções, e as emoções também fazem parte da criação de Deus e fazem parte da nossa existência. Pedro, o apóstolo de Cristo, estava vivendo uma forte emoção no momento de crise, no caso, aqui, o medo. O problema é que essa adversidade, quando ela provoca o medo, e nós vimos que isso é normal, isso é natural, a nossa questão aqui é saber como nos lidarmos com isso. E aí eu quero caminhar para o segundo ponto dessa mensagem, dessa palavra. As emoções podem nos derrotar, prejudicar nossas relações pessoais e a nossa relação com Deus. No domingo passado à noite, o pastor Jairo esteve trazendo uma mensagem muito necessária, né? Quando ele estava abordando a questão: quem são os nossos inimigos? E ele trouxe de maneira muito clara e respaldada na palavra de Deus de que o maior inimigo de nós somos nós mesmos. E nós temos que estar sempre atento a esse inimigo interior, esse inimigo, né? Eu lembrei, quando o pastor estava pregando, daquele filme, acho que é da década de 80, Inimigo Meu, né? Então é um pouco isso, né? Nós somos o maior inimigo, a pessoa que a gente tem que ter mais cuidado somos nós mesmos. E essas emoções podem prejudicar esse nosso eu. Pode provocar em nós, por exemplo, decisões erradas, escolhas erradas. Pode atrapalhar relacionamentos, podem atrapalhar o nosso casamento. Então, o momento em que as emoções estão afloradas nunca é um momento para resolver, como é que chama? O pessoal chama DR. Nunca é o momento certo quando você está com raiva da sua esposa por causa de um problema, ou sua esposa está com raiva de você. As emoções estão à flor da pele. Espera, deixa alguns dias passar. Deixa essas emoções equalizarem. Deixa o Espírito Santo tratar, dialogar com você, né? Então, essas emoções podem nos derrotar nessa perspectiva das nossas relações pessoais. Podemos ofender um amigo, né? Quantas amizades foram desfeitas e amigos se separaram por conta de, num momento de elevação emocional, você acabou falando o que não queria falar. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que a gente tem que ter cuidado com as emoções. Elas fazem parte da nossa existência, né? Mas nós temos que saber como lidar com elas. Inclusive, as emoções podem também afetar a nossa relação com Deus, né? Hoje, eu estava lendo uma publicação do reverendo Antônio Carlos, e eu queria compartilhar com vocês como que as emoções pode atrapalhar a nossa relação com Deus. O reverendo Antônio Carlos, ele falou assim:
não há como superestimar a importância de fazermos a separação entre Deus e religião. Nem sempre a institucionalidade ou a igreja ajuda-nos a ver beleza em Deus. Como calcular a quantidade de gente afastada do Deus verdadeiro por confundir o simulacro da divindade presente na cultura religiosa? Eu quero testemunhar para vocês aqui, nesta mensagem, que eu, se não entendesse o que representa a minha relação com Deus, em que grau, em que lugar ela está, se eu não tivesse tido o entendimento que o reverendo Antônio Carlos está querendo dizer aqui, muito provavelmente eu também seria mais uma dessa multidão de pessoas que estão afastadas de Deus. Eu tenho 30 anos de evangelho, aqui nos assistindo, devem ter gente também, talvez até com mais tempo de evangelho do que eu. Quantas pessoas que você conheceu no início da tua caminhada com Cristo que hoje não estão mais na igreja porque não souberam lidar com as emoções? E deixaram essas emoções afetarem a sua relação com Deus, a ponto de confundirem o que é a nossa relação com Deus com questões que deveriam ser secundárias. Então, o medo, as emoções fazem parte da nossa existência. Mas a Bíblia mostra, e essa experiência com Pedro mostra para nós que nós temos que ter muita sabedoria para lidarmos com as emoções. Penúltimo ponto da mensagem, como eu falei brincando aqui no início, antes da gente entrar no ao vivo com o pastor Jairo, pregação batista tem que ter tema e tópicos. Então, não vou fugir do script hoje. Tá bom, irmãos? Então, o terceiro aprendizado que a gente tira dessa experiência de Pedro com Jesus é que as aflições sobre a ótica da espiritualidade cristã podem ser oportunidade de estreitarmos a nossa relação com o nosso Pai e entendermos melhor a nossa fé. Olha só, dependendo da ótica, olha só como o cristão vira esse jogo. De algo que poderia ser negativo, se ele tiver esse entendimento, ou seja, se ele tiver sobre a circunstância, sobre a crise, sobre as emoções, a ótica cristã, a espiritualidade cristã, essa situação torna-se a favor dele. E aí pode ser, inclusive, um exercício para entendermos a nonossa fé. Como assim, irmão Alex? Entendermos a nossa fé? Sim. Porque a fé, ela nos foi dada. É um dom de Deus. Não somos nós que criamos. Nós recebemos. E sabe por que tem tanta gente, assim como o reverendo Antônio Carlos falou aqui, longe da comunhão de Deus? Porque não entenderam o que é a fé. E aqui eu queria reler novamente com vocês o versículo 30, a parte C, e o versículo 31, a parte C. O versículo 30, a parte C, diz assim, Pedro, no caso, né, ele vai dizer assim, clamou dizendo, salva-me. E aí no versículo 31, a parte final, diz assim, ó, Jesus vai responder para ele, homem de pouca fé, por que duvidastes? Santo Agostinho, que é considerado o pai da teologia, né? Ele vai dizer o seguinte, olha que interessante para a gente exercitar a nossa fé e saber lidar com as emoções nos momentos de crise. Olha o que ele vai dizer. Não fuja das mãos do artífice. O que é o artífice? O artífice é o artesão. É todo aquele
profissional, aquele artista, aquele trabalhador que produz, que a sua produção, seja um objeto, seja um quadro, seja um vaso, seja um cesto, tudo é feito pelas suas mãos. E o que Deus é? Ele é um artífice. E quem somos nós? Obra das suas mãos. O profeta diz lá, profeta Jeremias. Ele é o olheiro e nós somos o barro. Quem sabe esse momento de crise, de Covid, é um momento de você experimentar, ter essa oportunidade de experimentar essa mão do olheiro na sua vida. E aí, o Agostinho, ele vai continuar dizendo, Santo Agostinho, você vê, olha a intimidade, você tem essa intimidade de chamar Santo Agostinho de Agostinho. Mas ele continua dizendo assim, ó, Deus permite as tribulações, não para nos derrubar, ó, a ótica cristã inverte a lógica do que seria a perspectiva de quem não tem essa espiritualidade cristã no momento de crise. Ou seja, não é para nos afundar, como estava acontecendo com Pedro, mas para nos fazer o quê? Mais forte. Vamos pensar comigo. Jesus, ele tinha, enquanto esteve aqui na Terra, a sua parte, a sua deidade, né? Ele não era Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. É evidente que a sua parte divina lhe dava o atributo, mesmo aqui na Terra, o atributo da onisciência. É evidente que Jesus sabia que viria uma grande tempestade. Então, por que ele coloca aqueles discípulos para entrar naquele barco, se ele sabia, com a sua onisciência, de que viria ali uma grande tempestade, e eles estavam passando por iam passar por grande perigo de morte. É isso que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente não entende. A tribulação é uma oportunidade de Deus na ótica da espiritualidade cristã. Tiago, se você puder ir rapidinho, se você tiver agilidade, pegar a sua Bíblia para a gente já ir concluindo a mensagem, Tiago 1, versículo 2 a 4, vai dizer assim, ó, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Perdão, versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentareis várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Na linguagem de hoje, é ainda mais interessante esse texto de Tiago. Ele diz assim, ó, Tiago 1, versículo 2 a 4. Diz assim, ó, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não faltando em nada. Os momentos de crise e as emoções que surgem nesses momentos de crise são oportunidade que Deus está nos dando para nos aperfeiçoarmos enquanto cristãos e a nossa espiritualidade cristã. E para a gente terminar, esse texto é muito rico, tem várias lições. Se a gente pegar lá do início, então, nem se fala, mas o versículo, a última lição que a gente deixa essa noite para vocês é que as lutas da vida nos proporcionam a experimentar o amor e o cuidado de Cristo.
no versículo 31, na parte A, Jesus diz assim, ó, e logo Jesus, estendendo a mão, o segurou. Como é bom saber que no momento de crise, no momento em que as nossas emoções estão afetadas, em que o medo, muitas das vezes, da perda, da morte, da insegurança, da angústia, o medo que é produzido por essas outras emoções. Como é bom saber que mesmo nesse contexto de crise e os desdobramentos que essa crise, que essa pandemia vem causando, sobretudo no nosso país, como é bom saber que nós estamos seguros, porque nós sabemos que a mão de Jesus, que representa o seu amor e o seu cuidado, vai estar sempre estendida para nós quando nós precisarmos de um socorro. Ainda que a nossa fé ainda seja pequena, como a fé de Pedro, que estava num processo de aprendizado, como todos nós, né? Nós estamos aqui vivendo uma caminhada de aprendizado que vai culminar na nossa eternidade com Cristo. Mesmo assim, nós podemos confiar no amor e no cuidado de Jesus. Que Deus te abençoe, que você leve essa palavra para a sua vida e que você tenha certeza que o cuidado e o amor de Cristo sempre vão estar disponíveis para você quando você estiver vivendo momentos de crise, de medo e de emoções. Deus te abençoe, em nome de Jesus.